Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, é hora de falar de política. Hoje eu converso com Marco Aurélio Freire sobre os dois partidos que deixaram a base de João Campos para entrar no governo de Raquel. Bom dia, Marco Aurélio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Laís, bom dia aos ouvintes do Jornal Cidade. Marco Aurélio, então seria uma debandada dos aliados de João Campos para Raquel Lira? Olha, sim, não deixa de ser, porque é o seguinte, Laís, o processo é o seguinte, a Raquel, uma vez que está no governo do estado, e como ganhou a eleição sem partidos maiores no entorno, né, desde o primeiro turno, no segundo turno ela ganhou alguns apoios, na época Miguel Coelho, o PL do Anderson Ferreira, então o PL assumiu logo algumas posições, mas Raquel fez um primeiro secretariado, como todos lembram, tanto agora no estado como na época dela aqui em Caruaru, ela fez um secretariado mais técnico e no caso só ocupava alguma cadeira mais política o Daniel Coelho, que perdeu para deputado pelo Cidadania. E aí o que ela fez? Ela foi aos poucos reservando cadeiras, ela fez uma mini reforma administrativa e foi encaixando os atores políticos depois, né? Aos poucos ela foi puxando. O primeiro a puxar, ela foi o PSD, porque André de Paula perdeu a disputa junto com Marília Reis, né? Ele tentou o Senado. E aí ela fez essa articulação e puxou o PSD através de Cacau de Paula, que é secretária de Cultura e é filha dele. Agora, no segundo momento, depois dela fazer a mini reforma administrativa e abrir espaço em algumas secretarias, ela cede a Secretaria da Criança e Juventude para uma articulação com o PDT. O detalhe maior é que essa articulação não foi feita aqui no PDT estadual, junto com Rony e Zé Queiroz, mas principalmente no PDT nacional, junto com Carlos Lupe. Então, Raquel aproveita que ela reorganizou o Estado e começa a dar secretarias mais políticas, ou melhor, colocar a gente mais política nas secretarias do que os técnicos que ela estava colocando. Então, já atraiu esses dois partidos e eu vou te dizer mais, tem espaço para mais, viu? Ela está tentando atrair outros partidos, Laís. Ô Marco Aurélio, e isso aí a gente poderia dizer que é um fruto de uma articulação dela e dos aliados dela para tentar melhorar a situação politicamente falando? Sem dúvida, porque como eu disse, no primeiro ano dela, ela trouxe a ideia de usar técnicos, né? Tanto foi uma secretaria com gente mais próxima a ela, mas menos política. Agora não, agora ela percebe que precisa de apoio, reconfigurar a base na Alep, inclusive ela descobriu a duras penas que a Alep não é a mesma coisa da Câmara de Vereadores de Caruaru, que para ela foi uma Câmara mais dócil, mais tranquila do que a Alep está sendo. Então ela precisa fazer reconfiguração política e o começou a fazer com a Cacau de Paula, junto ao PSD, né, Cacau de Paula, filha de André, e agora com o PDT, mas ela vai fazer um pouco mais, porque vejam, há espaço para o MDB. O MDB tem três nomes, é o Raul Henri, é também o Paulo Roberto, prefeito de Vitória, e o Fernando Eire, senador, e ela quer, e aqui em Caruaru, por exemplo, o Tony Gel, né, o grupo de Tony Gel, no caso Toninho Rodrigues, e ela vai abrir espaço para o MDB, que está na base de João Campos. Tem também a União Brasil, porque a União Brasil é base de Lula, hoje é base de João Campos, mas ela quer atrair o União Brasil por meio de Luciano Bivar. Agora, isso é o processo, a articulação de Raquel. De vez em quando tem contra-ataque também. Quando a governadora atraiu o PSD, tirando o Cacau de Paula da Secretaria de Turismo do Recife, e trazendo ela para a Secretaria de Cultura, João Campos fez um contra-ataque. Qual foi? Ele aproveitou que estava vaga essa secretaria lá de Recife, de Turismo, e ele
fez uma articulação com o Miguel Coelho, fazendo os coelhos de Petrolina voltarem ao ninho do PSB. E essa articulação permitiu o Antônio Coelho, que é irmão do Miguel Coelho, assumir essa secretaria em Recife. Ou seja, essa jogada do PSD, o João Campos conseguiu retaliar com a vinda do grupo dos Coelhos, ou seja, Raquel perdeu Petrolina porque também não abriu espaço para os Coelhos no jogo. Mas agora Raquel Lira dá um troco novamente, trazendo o PDT, que é a vice hoje, ocupa a vice de João Campos, né, com Isabela de Roldão. Então observe que é um xadrez. Tá? Na medida que Raquel faz uma articulação, João Campos tenta se readequar. Porém, com essa jogada do PDT, vamos ver o que é que vai ocorrer com João Campos. Parte dessa situação também é porque Carlos Lupe ficou chateado de ver, já vinha articulando com Raquel, isso é verdade. Mas quando, lá no Ceará, o Cid Gomes, que é senador, brigou com o Ciro Gomes e saiu para o PSB, inclusive o irmão de João Campos, o Pedro Campos, esteve em Fortaleza domingo celebrando a vinda do Cid Gomes para o PSB. Aí foi a gota d'água, Carlos Lupe disse, vamos entrar no governo de Raquel já de uma vez, e entraram também. Então, vejam que essas circunstâncias são em relação a 2024, a questão municipal, mas também em relação a 2026 e também envolve atores nacionais, né? Essa do PDT envolveu Carlos Lupe, que é um ator nacional, já que é o presidente nacional do partido e ministro da Previdência do Lula. É jogo de gente grande, Laís. Eu fico me perguntando, Marco Aurélio, o que é que o presidente Lula está pensando disso, né? Porque, como a gente disse aqui, né, tanto o PSD quanto o PDT ocupam posições importantes no governo federal, mas aqui Lula sempre acena para João Campos e não para Raquel Lira. Bom ponto. Dá a entender, e aí, claro, aqui é mais uma especulação da minha parte, mas dá a entender o seguinte: para 2024, o Lula acena claramente muito mais para João Campos. Mas acena em que ponto? Porque o Lula está fazendo articulações pessoais, ele está entrando nas articulações pessoalmente para as capitais. Ele fez isso em São Paulo, convidando Marta Suplicy para voltar o PT para ser vice de Boulos. Está fazendo no Rio de Janeiro, tentando trazer Aniele Franco, ministra das Mulheres, para o partido, para o PT, para ser vice de Eduardo Paes. E aqui em Recife ele tem falado a João Campos que o PT quer a vice. É uma articulação que o Lula faz e claro, Raquel não está nessa articulação, mas isso não fecha de forma alguma as portas para 2026. O que o Lula parece esperar, ele faz todo um aceno administrativo a Raquel, faz convênios, envia recursos, esperando que em 2026, de algum modo, ela venha para um partido da base. E isso é uma especulação que todo mundo já tem feito também, que ela sairá do PSDB para entrar num partido da base de Lula. Mas isso é o seguinte: essa mudança aí de Raquel mudar de partido, tem gente ansiosa esperando que ela faça isso logo. Ela não vai fazer, porque o tempo dela não é 2024, né? Quem está agoniado, quem está apressado, obviamente são os candidatos a vereador e a prefeito. Esses têm que estar nos partidos para disputar as eleições. Raquel não. Raquel, nesse primeiro momento, fortalece até o próprio PSDB. Tem um monte de gente entrando no partido dela. Vê aí o Dió Filho, que é prefeito aqui de Riacho das Almas, está entrando no partido, só para dar um exemplo. Mas lá para 2026, nada garante que ela continuará tucana. E até porque o PSDB é um partido que diminuiu muito. Então, ela pode mudar lá na frente. E aí, claro, o Lula vai tentar fazer essa articulação. Se ele puder ter 2 palanques em Pernambuco, ele terá. Mas, até lá, Raquel também joga um outro jogo. Ela não joga o jogo de pressa dos prefeitos atualmente. E é por isso, né, que ela chegou ao governo do estado. Ninguém joga assim sem saber o que está fazendo. Marco Aurélio, mudando de assunto, mas ainda falando sobre o governo Raquel Lira, né, chegou agora para a gente o comunicado do Simpol, dizendo que a Polícia Civil de Pernambuco vai manter a greve, né, que foi anunciada para começar amanhã, de meia-noite, e o Simpol disse que vai recorrer da decisão do TJPE pela suspensão do movimento, né? Isso vai dar uma dor de cabeça para Raquel Lira nesse carnaval, né? Olha, assim, ela foi às redes sociais ontem, né, e falou que estava resolvida a situação, né, uma vez que o TJPE fez tomou a decisão pela suspensão, né, da futura greve, e transformando ela em legal.
Até aí tudo bem, e isso, Raquel fez esse anúncio, mas o que está no cerne, né? O que está por trás do jogo é o seguinte, ela diz que está resolvida esse embate para a greve. Agora, o que está por trás, o que motiva a categoria a fazer isso não foi resolvido. A primeira coisa que o Simpol reclama é a ausência de diálogo da governadora. Pois a nota inclusive cita Se você isso. olhar outras categorias de Pernambuco, de servidores, tem muita gente insatisfeita na educação, na enfermagem, agora na Polícia Civil, mas não só nela, Polícia Militar, tem muitas categorias insatisfeitas com o governo e com a atitude da governadora. Então ela conseguiu uma carta na manga, que é a questão do Tribunal de Justiça, e é uma grande carta, porque realmente é uma decisão judicial, mas o que faz todo mundo se mover, isso não foi resolvido. É essa ausência de diálogo, é a questão das condições. Veja, porque o grande problema principal ela nem recebe. Esse é o ponto. Então, eles não conseguem nem, segundo eles, nem dialogar com a governadora. Então, esse é o ponto que dá dor, né? E aí eu acredito que a categoria até pode voltar e o TJP está obrigando, mas resolvido entre ela entre eles e a governadora, isso não está resolvido, o que só vai motivar a categoria, né, a reclamar mais da governadora. Aí, veja, haverá um desgaste político de qualquer modo. O que Raquel está tentando escolher é o seguinte: conter o desgaste político dentro da categoria para que ele não saia para as ruas. Porque, afinal de contas, quando todo mundo for para o carnaval, a população não quer saber. Ela vai querer realmente se sentir segura. E aí, Raquel está tentando escolher qual dos dois pontos ela vai ter. Ou ela desagrada apenas aos policiais, porque não dá tempo, por mais que ela abra o diálogo, de resolver os problemas, ou se ela, de algum modo, deixa que isso expanda para a população. Ela está tentando conter com essa decisão liminar. Mas vamos ver, né, como é que ela vai tratar agora a categoria a partir de agora, principalmente quando o carnaval acabar, né? A gente espera que governador e as categorias se entendam, mas aí a conferir, Laís. Pois é, eu acho, sabe, Marco Aurélio, na minha humilde opinião, que é mais fácil sentar e conversar, nem que seja para dizer, olha, não tem como, eu não posso, eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer, mas é a minha opinião, né? A gente não tá por dentro do governo, não sabe muito bem o que será feito. Marco Aurélio, muito obrigada mais uma vez. Você volta dentro do Momento Cidade de Entrevista, não é isso? Sim, hoje, junto com André Santiago e Vitória Oliveira, a gente entrevista Sérgio Orobó, que é presidente do PCdoB. Já recebemos Léo Bulhões, do PT, Perpétua Dantas, do PV, agora o Sérgio Orobó, do PCdoB. E lembrando que esses três partidos fazem parte da Federação Brasil da Esperança, a federação, né, ela trabalha como se fosse um partido único. Por isso que a gente vai ouvir o Sérgio Orobó e entender quais os caminhos do PCdoB para a eleição daqui de Caruaru, Laís. 11 horas da manhã, viu? Tá certo, Marco Aurélio. Obrigada. Boa quinta-feira. Até mais tarde. O cafezinho.